Olá, como vai você? Eu espero que bem. Eu trouxe para resolver junto com você uma questão do Enem 2019 que fala sobre a hidrólise salina. Vamos começar? Bom, vamos ver inicialmente os aspectos principais que devemos ter em mente para solucionar a questão. O enunciado fala que o calcário dolomítico, constituído por carbonato de cálcio e por carbonato de magnésio, além de ser uma fonte de cálcio e de magnésio, é utilizado para tornar o solo mais básico. A questão diz o seguinte: o processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo o mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio, CaCO3, e carbonato de magnésio, MgCO3. Além de aumentarem o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois... E as alternativas trazidas são: A. São óxidos inorgânicos. B. São fontes de oxigênio. C. O ânion reage com a água. D. São substâncias anfóteras. E. Os cátions reagem com a água. Aqui nos cabe lembrar que os ácidos e bases são assim classificados conforme a sua localização na escala de pH, que é o parâmetro que define a acidez e basicidade dos compostos. Substâncias de pH menor do que 7 são ácidas, e substâncias de pH maior do que 7 são básicas. Quando o pH é igual a 7, a substância é neutra. A gente sabe que o CaCO3 e o MgCO3 são sais, e em um primeiro momento pode ser estranho pensar que eles são usados para tornar o solo básico, porque muitas vezes associamos os sais às substâncias neutras, e isso é um equívoco. Na verdade, os sais podem ser neutros, mas também podem ser ácidos ou básicos. Quem define isso são as substâncias que os formam na reação de neutralização. Lembram dela? As reações de neutralização acontecem entre ácidos e bases para formar sal e água. Se ambas as espécies reagentes forem fortes, ou se ambas forem fracas, teremos um sal neutro. No entanto, quando temos uma reação de neutralização entre ácido forte e base fraca, ou vice-versa, permanece o caráter da substância de origem mais forte. Pensando na reação de formação do carbonato de cálcio, percebemos que ele é proveniente do hidróxido de cálcio, quando reage com o ácido carbônico. Essa reação também forma água. Entretanto, pensando no sentido inverso da reação, ao colocarmos um sal em água, temos uma hidrólise salina, mas não exatamente formamos o ácido e a base formadores do sal. Por isso, nesse ponto da resolução da questão, precisamos tomar muito cuidado. Quando o carbonato de cálcio é colocado no solo, ele interage com a água presente nesse solo, sofrendo hidrólise salina. Poderíamos pensar a princípio que isso geraria hidróxido de cálcio e ácido carbônico, mas a formação de CaOH2 é muito pequena, e podemos explicar isso pensando na força dessa base e no seu comportamento em solução aquosa. O hidróxido de cálcio em água se dissocia, formando o cátion Ca2+, mais 2 mols de OH-. Entretanto, o hidróxido de cálcio é uma base forte. As bases fortes são as bases cujos cátions são metais alcalinos ou alcalino-terrosos. Isso quer dizer que a reação de dissociação do hidróxido de cálcio é muito deslocada no sentido de formação dos íons dissociados, ou seja, há pouco CaOH2 e muitos íons Ca2+, e OH- livres na solução. A presença de muitos íons OH- em solução é justamente o que faz com que esse composto seja uma base forte, ou seja, tenha um pH maior do que 7, já que é o que as medidas de pH dos equipamentos ou indicadores conseguem captar. Assim, quando o carbonato de cálcio é colocado em contato com a água, nem chega a formar CaOH2, apenas mantém o íon Ca2+ na solução. Já os íons CO3 2- do carbonato de cálcio promovem a autoionização da água. A água se hidrolisa formando íons H+ e OH-, e os íons H+ reagem com o carbonato, formando o ácido carbônico. Note que nesse caso sobram íons OH- na solução, que é o que a torna alcalina, ou seja, básica. Nesse caso, devemos lembrar que o ácido carbônico tem uma particularidade, que é a sua decomposição em água e CO2 gasoso.
o que torna a solução pouquíssimo ácida, já que sobram pouquíssimos íons H+ em solução. Dessa forma, podemos concluir que colocando carbonato de cálcio no solo, a formação de ácido carbônico e, consequentemente, água e gás carbônico, íons Ca2+, e íons OH-, responsáveis pelo caráter básico do solo e provenientes da autoionização da água para a formação do ácido carbônico. O mesmo raciocínio segue para pensarmos no carbonato de magnésio. Ele é formado por ácido fraco, H2CO3, e base relativamente forte, MgOH2. Isso quer dizer que, ao ser colocado em contato com o solo, formará ácido carbônico devido à autoionização da água presente no solo, íons magnésio, que não reagirão com a água, e íons OH-, que também serão produzidos pela reação de hidrólise com a água e permanecerão livres devido à ausência de outra espécie para reagir com ele. Assim, esses íons OH- livres no solo o tornarão menos ácido, o que indica que seu pH será aumentado. Com isso, podemos concluir que o aumento do pH do solo é devido à reação do ânion com a água, formando ácido fraco e liberando íons OH- para a solução, que não reagem com os íons cálcio ou magnésio. Essa resposta está contemplada pela alternativa C. Chegamos ao fim da resolução. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Na descrição do vídeo você encontra mais materiais que falam sobre as funções inorgânicas, se quiser se aprofundar no assunto. Até a próxima!